Vou voltar a partir daqui. Bem, então essa daqui são alguns tipos de ficha, né? É um tipo de ficha que o apicultor pode ter na sua colmeia, porque ele vai ter diversas colmeias dentro do seu apiário, que nesse aqui tem 8 colmeias, né? Daí ele vai dando notas, né? Então, produtividade, produz bastante mel, nota 10. Defensividade, é boa, não deixa inimigos naturais invadir, nota 10. Pega poucas doenças, então, sanidade, nota 10. Não enxameia muito, que ele não quer que ela enxameie, ou seja, que as abelhas vão embora. Então, ele vai atribuindo notas aí, até que ele vai conseguir selecionar, chegando no final aqui, ele soma todas as notas, com o objetivo de selecionar a colmeia que tá mais adequada. Daí, a partir dessa colmeia, é que ele vai o quê? Selecionar uma rainha, né? Vai criar uma rainha a partir dessa colmeia e pode ser, por exemplo, por puxada natural. Então, o que ele faz dessa colmeia? Ele vai lá, retira a rainha que tá, dessa colmeia que ele achar que é a melhor que ele tem, ou seja, orfana ela, deixa ela sem a rainha e retira também os quadros que tem ovos. Daí, segundo passo, depois de um dia, ele vai introduzir, depois de um dia que ele tirou a rainha, ele vai colocar ali um novo quadro, com ovos e com larvas. E com uma realeira artificial, que a gente vai ver como é feita daqui a pouco. Para quê? Para que a partir daí, essa colmeia, que é a melhor que ele tem, comece a fazer o que a gente vai chamar de puxada natural. E a partir daí ele vai fazendo o quê? Um banco de rainhas. Então aqui dentro de cada caixinha dessa, a gente vai ter o quê? Uma rainha. Então aqui você tem o quê? Diversas rainhas. Tem um banco de rainhas. E temos também a inseminação artificial, que vamos ver semana que vem. Professor? Oi. Mas aí a rainha fica naquelas caixinhas pequenininha por quanto tempo? Então, eles colocam ela ali, na verdade, a partir do momento que ela nasceu, ela fica 24 horas. Então, eles colocam ela, a rainha já criada, no laboratório, dentro da colmeia, e deixa ela presa por 24 horas. Para quê? Para a colmeia se adaptar com ela, tá? Depois de 24 horas, eles vão e libertam ela. Se a colmeia aceitar ela, tudo bem, está aprovada. Mas muitas vezes ocorre da colmeia não aceitar. Por quê? Porque é uma rainha que veio de outra colmeia, tá bom? E muitas vezes também eles colocam aquela telinha ali e deixam um buraquinho para ela escapar. Só que nesse buraco eles colocam uma água com açúcar caramelizado. O que acontece? As próprias abelhas vão consumindo esse açúcar aí, então depois aí de 24 a 48 horas, esse buraco que estava tampado fica aberto, daí ela sai. Daí ele só tem que ir lá uma semana, 2 semanas depois para observar se a colmeia aceita, normalmente aceita, né? Aceitou. Pode ser que dê algum problema, mas normalmente a colmeia já aceita já essa rainha selecionada, ela já começa a produzir, a botar Entendi. ovos, né? Produzir. Oi?
Entendi. Legal essa técnica de colocar o açúcar com a água, que daí elas mesmo libertam a rainha, né? Isso, daí ele não tem que voltar lá depois de 24 horas. O sisteminha que está uma telinha, ele volta lá com o alicate e abre a telinha, né? E nesse sistema, não. Elas já vão comendo esse açúcar aí cristalizado e, naturalmente, ela daqui uns tempinho, 24 a 48 horas, já vai estar habituada, né? Já vai se habituando aí. Então, a gente vai ter todos esses passos, né? O primeiro passo seria o quê? Troca anual de rainha. Então, você tem o seu apiário. Você deixa a rainha durante um ano lá. Deu um ano que a rainha está lá, simplesmente você vai e orfana ela. A partir do momento que você retira essa rainha, elas já vão começar a produzir outra rainha. Mas isso aí vai demorar um tempo. A gente viu lá que a rainha para nascer demora 36 dias, não lembro de cabeça, mas demora um mês para nascer. Então, durante esse mês, ela vai ficar o quê? Vai ficar sem postura, não vai ter postura, e vai ficar sem rainha, né? Então, o ideal é você tirar essa rainha e já colocar uma outra rainha no lugar dessa. Você tira a rainha velha e coloca uma jovem já no mesmo dia. Certo? Então, aí alguns fatores que... E por que substituir essa rainha, né? Porque acontece o quê? A quantidade de sêmen na espermateca da rainha vai diminuindo ao longo dos anos. Genética, então o ideal é você dando melhores rainhas, melhores zangões. Também as condições climáticas e florais, às vezes, alternam de um ano para o outro. A sanidade, então você vê que sua colmeia está pegando muita doença. Você vai e troca, tá bom? Vai e troca a rainha. Está estocando pouco alimento, não está produzindo muito alimento. Você vai e troca. Bem, então você está fazendo esse melhoramento aí. Certo. Então a gente vai ver aqui, eu peguei esse artigo aqui, bem interessante. Só lembrando, no Brasil nós produzimos relativamente pouco mel, em torno de 18 a 20 quilos por ano, por colmeia. Porém, teve alguns apicultores aqui que fizeram simplesmente dois manejos simples, né? E a produção deles, que era 18 quilos por ano, passou para 62 quilos. Ou seja, mais do que triplicou. O que esses apicultores fizeram? Fizeram troca de rainhas. Como isso? Eles pegaram as rainhas das 20 colmeias, né? E retiraram essa rainha, e no lugar dela colocaram o quê? Colocaram rainhas selecionadas, ou seja, rainhas provenientes de, de colmeias que já eram caracterizadas como ótimas produtoras. Trocaram as rainhas, tá? Já no outro apiário, simplesmente eles retiraram a rainha velha e deixaram a colmeia produzir a nova rainha. E, além disso, o que eles fizeram? Fizeram uma suplementação. Ou seja, além de trocar as rainhas, colocar a rainha forte, eles colocaram uma ração com proteína e açúcar, que foi fornecido à abelha exatamente
antes da florada. Normalmente é um mês antes, né? Um mês, 45 dias antes da florada. Do eucalipto, no caso, que era florada de eucalipto. Então, só com essas duas modificações, ou seja, colocar a rainha selecionada e fornecer alimentação artificial antes da florada, eles conseguiram um aumento de 37, no que eles não fizeram isso, para 62 quilos de mel. Ou seja, uma produção muito alta aí, obtida com a troca da rainha. Tudo bem? Então, vou passar um vídeo aqui, que de novo o tempo não vai dar, né? Mas eu vou passar um vídeo aqui, que ele explica certinho como é feito essa produção das novas rainhas. Sem som, né? Um minuto. Um minutinho só. Os alvéolos preenchidos, sinal de rainha bem ativa, vigorosa. Reúne criadores de abelhas, o poder público e uma empresa privada. Eles viraram parceiros ao adotar uma tecnologia. Para aumentar a produção de mel, as rainhas das colmeias são substituídas quando ficam mais velhas ou fracas. Eu fui ao sul da Bahia para ver como isso funciona e conhecer a fabricação em série dessas rainhas. 2 quadros de... Então, isso é o que a gente quer. O que é isso? Isso é um quadro de mel cheio de mel. Tá vendo? Então, tá bem lotado. Tem um ou outro pontinho aqui falho. Esse aqui já é um quadro que tá o quê? Sem mel. Tem um ou outro melzinho aqui, mas o quadro, isso é o que a gente não quer e esse é o que a gente quer. E crias, um com quase todos os alvéolos preenchidos, sinal de rainha bem ativa, vigorosa. O outro cheio de vazios, pouquíssimas crias, sinal de rainha fraca que precisa ser substituída. Colmeia forte é saúde, bastante mel. Colmeia fraca é baixa produção, prejuízo para o apicultor. É um trabalho delicado, não pode machucar a larva. O pesquisador Ednei Magalhães domina como poucos a técnica de produção de rainhas. É um serviço meticuloso que exige paciência e uma boa dose de sensibilidade manual. Aí ele está retirando uma larva de abelha comum para ser transformada em rainha. A larva sai do quadro e na ponta de uma pinça vai para dentro de um casulo de cera que é chamado de realeira. No mercado existe cúpulas em plástico, existe cúpulas também em acrílico, mas a nossa preferência aqui é confeccionar as cúpulas em cera. É mais barato e as abelhas aceitam melhor a própria cera. Veja como ele faz a realeira. Mergulha um bastãozinho torneado em cera líquida. Vamos emergir na cera 1 centímetro. Com um giro suave, retira o que molda na ponta do bastão e vai enfileirando. Coisa de 15 a 18 cúpulas sobre um painel de 3 camadas de fitas de cera. Para reforçar a fixação, joga mais cera derretida. O painel, então, é afixado num quadro de madeira. E assim ele vai ser levado uma primeira vez ao apiário. Olha, nós vamos falar um pouco mais baixo para não provocar os enxames. Só neste apiário aqui da CEPLAC de Itabuna, a equipe do pesquisador Ednei Magalhães já produziu 450 abelhas rainhas nesse método chamado método Doliro, que não é novo, né, Ednei? É um método antigo, né? Ele é de 1886. Complicado? Mas ele não é complicado, é até simples, por sinal. Mas a gente tem que estar muito atento com relação à seleção do material que a gente vai reproduzir. Porque o método em si é simplesmente a transferência da larva para as cúpulas. Sei. Né? E é demorado, não? Não, ele não é demorado. Desde o início da transferência da larva até a fecundação de rainha, leva 32 dias.
É isso mesmo. A técnica demanda 4 semanas e meia, numa sequência de várias idas e vindas entre o laboratório e o apiário. Aqui ele abre os quadros de um enxame para inserir aquele de realeiras. Nós colocamos as cúpulas vazias para as abelhas fazerem a limpeza. Esse é um macete que nós utilizamos aqui, porque vai ficar impregnado com o cheiro desse enxame e ela vai fazer a limpeza. Isso vai ficar em torno de 15 a 20 minutos. Passado o tempo de limpeza e impregnação, o quadro de realeiras é levado de novo ao laboratório para o que você viu no começo da reportagem. Pegar as larvas dos alvéolos naturais e passá-las para as cúpulas de recria. Larvas que vieram, obviamente, de um enxame sadio, selecionado por critério de produtividade, mansidão e bons hábitos de higiene. E agora, já com as larvas, as realeiras voltam ao enxame. Por aderência própria, a larvinha fica grudada no fundo da cúpula. Claro que, obviamente, de um enxame sadio, selecionado por critério de produtividade. Então, o que ele selecionou, na verdade, foi as larvas. Então, a larva, ele veio do melhor enxame, do enxame que ele fez aquela tabelinha com as notas, né? Então, do melhor enxame, ele vai e pega um quadro lá que está com crias. Obviamente, essas crias aqui, até então, iam virar todas operárias. Mas ele seleciona essas crias desse melhor enxame que ele tem e vai fazer elas agora virarem rainha ao invés de virarem operária. Um minuto só, um minutinho. Aquelas cúpulas de cera são super tratadas com geleia real. Nada, quer dizer, momentos antes a rainha foi retirada. Nessa circunstância, a colmeia é sadio, selecionado por critério de produtividade, mansidão e bons hábitos de higiene. E agora, já com as larvas, as realeiras voltam ao enxame. Por aderência própria, a larvinha fica grudada no fundo da cúpula. Claro que este enxame em que as realeiras são introduzidas já foi previamente orfanado. Quer dizer, momentos antes, a rainha foi retirada. Nessa circunstância, a colmeia começa obsessivamente a trabalhar para produzir uma nova reprodutora. Aquelas cúpulas de cera são super tratadas com geleia real. Um alimento produzido pelas jovens abelhas operárias, muito mais rico do que o próprio mel, que vai ser a principal fonte de energia da abelha rainha durante toda a vida. Depois, as cúpulas são caprichosamente fechadas assim, formando um casulo enorme, já que a rainha chega a ter de 3 a 4 vezes o tamanho de uma abelha comum. 8 dias depois, os casulos reais são retirados da colmeia para mais uma visita ao laboratório. Com um estilete, o pesquisador destaca as realeiras do painel. Dentro de cada piramidezinha dessa, a rainha se desenvolve. E olha que interessante, previamente também, pequenas caixinhas de madeira já foram modeladas assim. Num dos círculos vai a pasta candy, um alimento à base de açúcar e mel. Na outra ponta é acomodado o casulo, de modo que assim que nascer, a rainha já possa se alimentar. Na verdade, isto é uma gaiolinha. Por quê? No processo natural, a primeira rainha que nasce destrói todas as outras realeiras. Neste quadro, elas podem ficar uma ao lado da outra com segurança. E é desse jeito, assim, que são levadas de volta ao apiário para completar o ciclo de maturação da larva. Mais 8 dias. Acompanhe aí a rainha nascendo. Perfeito. Assim que acontece a eclosão, a rainha é trazida de volta uma última vez ao laboratório. Agora, para a marcação. Essa é uma convenção internacional. Todos os países que criam rainhas, abelhas selecionadas, é marcado com a cor do ano. Então, o ano terminado em 7 leva a cor amarela. É em gaiolinhas assim, junto com as damas de companhia, que as abelhas rainhas produzidas no apiário da CEPLAC de Itabuna são distribuídas aos pequenos produtores rurais.
Se o destino é distante, podem ser mandadas pelo correio, em caixas adaptadas. Em regiões mais próximas, como é o caso da entrega que nós vamos acompanhar, elas são mandadas desse jeito. Município de Guaratinga, divisa da Bahia com Minas Gerais. Esta é uma das plantações da CEL, Agroindústria de Celulose, parceira da CEPLAC e dos apicultores no programa de melhoramento que recebeu o nome de Projeto Rainha. É bom lembrar vocês que a produtividade da apicultura está relacionada a 3 fatores, né? Que é a genética da rainha, né? Tem que ter uma boa genética, está relacionado com o ambiente e relacionado com o bom manejo. Ednei Magalhães está aí distribuindo uma nova leva de rainhas para um grupo de apicultores. Então, é o que ele falou. Boa genética da rainha, boa florada, tem que ter flor, logicamente, para produzir mel, e um bom manejo. Que têm permissão para instalar as caixas no entorno das florestas comerciais, se beneficiando tanto do pasto apícola dos eucaliptos, como da vegetação nativa que cresce no entorno deles, como este pequeno arbusto que dá um mel precioso, o velame. Depois da introdução da rainha no apiário, qual o período dela que deve se conservar? Essas rainhas, ela chega no pico máximo de produção de ovos com 1 ano. E aí ela começa a declinar. A introdução de uma nova rainha cria um momento de expectativa. Primeiro porque o enxame vai ser privado da rainha antiga e pode não aceitar a que vai ser, digamos, enxertada. Olha aí, ele rasga o retângulo do quadro de crias. Nas primeiras 24 horas, a nova ainda permanece dentro da gaiolinha. Só depois que a colmeia deixa de estranhar os cheiros, os feromônios, é que a substituta pode ser liberada. Veja aí os primeiros passos dela solta. O apicultor tem que ficar atento, pelo menos nos próximos 2 dias, para se certificar de que não houve rejeição. E para aproveitar a potência de reprodução, já fazer a divisão da família, multiplicando seus quadros. De um enxame, podem fazer 2, que vão ser enxertados com as rainhas criadas em laboratório. Aqui nós fizemos várias coisas de uma vez só. Nós trocamos as rainhas que eram muito defensivas por rainhas mais mansas. Essas rainhas mais mansas também são altamente produtivas, mais do que as que estavam. E também dividimos o enxame em 2. Então o produtor, em vez de ter um enxame, ele ganhou mais um, com a rainha que ele recebeu da CEPLAC. Uma rainha nova chega a pôr 3.000 ovos por dia. Rapidamente, o enxame fica numeroso, chegando a 60, 70 mil indivíduos. A produtividade, é claro, também se multiplica. Nós acompanhamos a colheita da florada do velame em apiários com rainhas trocadas 1 ano atrás. Olha só, transbordando de mel, até saindo do quadro. É uma mudança muito grande. Mudou a realidade. A gente saiu daquela questão da informalidade e passou a aderir tecnologia. Do presidente da Associação dos Apicultores, ouvimos que o Projeto Rainha profissionalizou a atividade na região. Quem produzia 20 quilos, hoje está alcançando até 70 quilos de mel por colmeia. O que muda na apicultura é a rainha. A rainha, ela realmente, por ser nova, ela já aumenta 30%. E com a introdução de cera, manejo e florada, a produção é muito grande, então está incentivando a gente a produzir mais e as pessoas mudando o padrão de vida. Quando eu comecei, eu não tinha nada, né? O Joselito Andrade começou com 10 colmeias, hoje tem 150. Só tinha uma moto. Agora tem caminhonete, galpão. Nesta safra, a sua expectativa é colher quantos quilos de mel? Eu estou fazendo, até o momento, só no velame, eu estou com 3 toneladas. Mas vai começar o eucalipto, minha perspectiva é ir para umas 7 a 8 toneladas. Praticamente não havia apicultura. A apicultura trouxe para Guaratinga um dinheiro com que a economia do município sequer contava, diz o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, Jorge Brito, estimando os reais que o mel vai trazer para cá. Estamos aqui com 40 toneladas de mel, é a nossa perspectiva. Mas já temos planejamento já elaborado para os próximos 5 anos a gente atingir 150 toneladas. Só para você ter uma ideia, Nelson, isso significa quase 2 milhões de reais no preço de hoje na mão desses produtores. Num contexto de agronegócio em que o Brasil é campeão em tantos setores, isso pode parecer pouco. Mas essa mudança que ocorre no sul da Bahia
muito menos pelo valor bruto de produção. Importa mais é pela parceria costurada entre pequenos produtores, poder público e empresa privada. A reflorestadora tem 60 mil hectares de eucalipto espalhados por 10 municípios. Macacões, kits de trabalho e trânsito livre para esse imenso pasto apícola é o que a companhia oferece. Em troca, ganha uma boa e sorridente vizinhança. Estou vindo de um ano de seca que eu produzi 200 quilos ano passado e com a expectativa de chegar a ter 2 toneladas esse ano, com poucos enxames, tô indo para as paredes. O projeto atende 400 apicultores de 7 associações do sul da Bahia. A meta é chegar a 1.000 produtores até o fim deste ano. A reportagem sobre a distribuição das abelhas rainhas também. Então, a gente vê o quê? Que a produção aumenta, né? Ele falou de 20, foi para 40, 50, né? O que a gente percebe no Brasil é o seguinte, deixa eu achar aqui um minutinho só, peraí, que hoje está dando errado. Aqui. Então, é o que ele falou ali, a produtividade média do Brasil, né? 18 a 20 quilos por colmeia por ano. Nosso vizinho aqui, Argentina, produz 38 quilos, praticamente o dobro, tá? Ou seja, com melhoramento genético, troca de migração do apiário para locais que estão tendo florada, qualquer alimentação antes da alimentação artificial, antes da florada, é possível a gente aumentar muito essa produção. A nossa produção aqui no Brasil gira em torno, está estabilizada, 42, 43 mil toneladas por ano, tá? Esse aqui é de 2017, mas a gente já nota que vem aumentando, ó, 2013 era 35, 38, 39 foi para 40. Agora está em 42 mil toneladas. Professor, Oi? nossa, na China um valor absurdo de toneladas, né? Sim, exatamente. E se a gente voltar um pouquinho mais para trás, ó, para o ano 2000, 2001, a nossa produção era 20, ou seja, metade do que é hoje, no ano 2000, ó, 2001, tá vendo? 22, 23, 24. Daí teve esse aumento, 24, 35, 40 e 41. Mais perto de outros países, como você bem observou, nós estamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Nós estamos com toda essa flora que a gente tem, ainda somos um produtor relativamente baixo, né? Porque olha, com relação à China, é 12 vezes mais, né? A própria Argentina, nosso vizinho aqui, praticamente o dobro, de 40 foi para 76. Turquia, então, Irã, né? Então, muitos países aí que têm tradição. México, tá vendo? Então, o nosso potencial aqui é enorme, enorme, enorme. Mas precisa investir o quê? Tecnologia um pouco mais, né? Não simplesmente deixar o apiário lá, né? E só ir para colher, tá? E com relação à exportação, também, ó, a China é o maior produtor e também maior exportador, exporta para o mundo inteiro. A Argentina também, ó, todos grandes países exportadores, né? O Brasil exportou aqui de 24, aproximadamente 60% do Brasil é exportado. Produzimos 40, exportamos 24 aproximadamente. E quem que são os maiores compradores nossos? Não, maiores compradores no mundo, né? Estados Unidos,
Alemanha, Japão, Reino Unido, França, Bélgica. Esses são os maiores importadores que consomem, né? E os nossos maiores compradores do Brasil, né? No caso, maior comprador Estados Unidos, olha aí, 22 toneladas, isso 2018. Alemanha, 3 toneladas, Canadá, então, principalmente Estados Unidos, lá em cima, disparado, e Alemanha em segundo lugar. E alguns outros países aí consomem um pouco menos. Então, nosso potencial é alto, né? Ainda mais agora com o dólar lá em cima, imagine quanto que não está dando para faturar aí com essa produção. Mas a nossa produção é isso, dá para aumentar muito mais, mas isso requer melhoramento genético, técnicas de manejo, diversas melhorias aí que tem que ser